Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título Consagração ao Plano de Deus. E nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E eu vou ler do versículo 36 ao 42, que diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Até aí. Nesse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 26, vemos o Senhor Jesus Cristo na sua vida de oração, fazendo a oração de dedicação. E esses versículos nos oferecem um exemplo da dedicação de Jesus ao se consagrar para cumprir a vontade do Pai. A que se referia Jesus quando orou no jardim do Getsemane: Se possível, passe de mim este cálice. Jesus sabia que diante dele estava a cruz. Sabia que estava para ser oferecido em nosso favor, como sacrifício pelos nossos pecados. Pense em todos os pecados cometidos pela humanidade no decurso de todas as eras, toda a imoralidade, devassidão, assassínio e ódio. A Bíblia diz que Jesus foi feito pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feito nele justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Mas no jardim do Getsemane, o Filho de Deus, puro e imaculado, sabendo que estava indo à cruz, viu o horror da perspectiva de carregar o pecado da humanidade e passar pela experiência de estar separado de Deus. Não admira que quando se aproximaram aquelas horas finais, Jesus ficou triste e com peso na alma. Embora Jesus soubesse que a sua morte vicária em favor da humanidade era a razão por que ele viera ao mundo, precisou resistir à tentação de recuar diante daquilo que estava para lhe acontecer. E orou a Deus: Se possível, passe de mim este cálice. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava no jardim do Getsemane, o seu suor se tornou como gotas de sangue, enquanto lutava contra a tentação de recuar da cruz. Lucas 22, 44. Não foi fácil para Jesus cumprir o plano de Deus para ele. E realmente, ir à cruz a fim de ser sacrificado pelos pecados do mundo foi uma taça amarga para ele beber. Jesus, porém, sabia que o resultado final da redenção seria a salvação da humanidade e, portanto, em troca da alegria posta diante dele, rendeu-se à vontade do Pai. Jesus proferiu uma oração de consagração e dedicação, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Deus está procurando cristãos que se dedicarão e consagrarão
totalmente a Ele, para cumprir o seu plano para a sua vida. Assim como Jesus fez no Getsemane, bem como no decurso de todo o seu ministério aqui na terra. Os olhos do Senhor percorrem a terra para achar pessoas cujo coração se dedica a Ele. Segundo Crônicas 16, 9. Deus está procurando cristãos que dirão, assim como disse Jesus: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Note ainda que Jesus não fez essa oração uma vez só. Orou virtualmente a mesma oração 3 vezes. Nós precisamos entender que a oração de consagração não é uma oração de uma vez para sempre, conforme acontece com a oração da fé. A oração da consagração é uma oração para você continuar proferindo durante toda a sua vida. Você só conseguirá seguir o plano de Deus para a sua vida se você mantiver constantemente uma atitude de consagração e de rendição à vontade de Deus, seja ela qual for. Entre alguns cristãos, hoje em dia, contudo, parece haver uma falta de consagração profunda para cumprir a vontade de Deus. Quer nós venhamos optar por nos consagrar a Deus para lhe obedecer, quer venhamos nos optar para lhe desobedecer, a escolha afetará todas as demais áreas da nossa vida. Hoje em dia, os cristãos precisam de mais consagração e dedicação a Deus. Parece que muitos cristãos estão dispostos a deixar algumas coisas no altar, mas não todas. Mas o plano de Deus para a sua vida fica prejudicado e muitas das suas bênçãos são retidas porque não se consagra totalmente a cumprir a vontade de Deus, em vez da sua própria. Nós precisamos estar dispostos a fazer tudo quanto Deus quiser que venhamos fazer. Nós precisamos nos dedicar a obedecer a Deus e fazer a sua vontade todos os dias durante toda a nossa vida. Você sabe que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os seus caminhos estão acima dos nossos caminhos e ele enxerga o quadro total. É, portanto, questão de confiar que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. É muito importante estarmos dispostos a fazer toda e qualquer coisa que Deus nos mandar fazer. A indisposição para obedecer a Deus poderá prejudicar ou atrasar o cumprimento do seu plano para as nossas vidas. É bom entender que é possível uma pessoa fazer uma entrega temporária ao Senhor. Na ocasião em que faz a oração da dedicação, talvez você esteja sendo totalmente sincero, mas o teste real aparece quando ela se levanta dos joelhos e é conclamada a obedecer a Deus, fazendo uma coisa que não lhe agrada. Se a entrega ao Senhor foi meramente superficial, a pessoa voltará as costas ao compromisso que assumiu com Deus e continuará fazendo aquilo que quer fazer na sua vida. Mas nós só experimentaremos a plenitude do plano de Deus e a medida integral da sua unção e bênção na nossa vida, se estivermos dispostos a obedecer a Ele em todas as áreas. Nós precisamos compreender que Deus quer que estejamos completamente e plenamente submissos à sua vontade. Ele sabe que se existir uma área da nossa vida na qual não estamos dispostos a lhe obedecer, essa indisposição será transmitida às outras áreas da nossa vida e, com isso, nos impedirá de correr a carreira que Ele nos propôs. Todos nós
tivemos que beber nessa vida alguns cálices que gostaríamos de ter recusado. Mas quando sabemos que o cálice é da vontade de Deus para cada um de nós, podemos ter plena confiança de que o resultado só poderá ser para o nosso bem e para a glória do Senhor. É por isso que precisamos permanecer à disposição da vontade de Deus e orar da mesma maneira que Jesus. Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Muitos cristãos nunca chegaram ao ponto de entregar tudo ao Senhor. Estão dispostos a deixar Jesus ser Senhor apenas de parte da sua vida. Mas às vezes não estão dispostos a abrir mão do controle de certas áreas que são mais estimadas pela sua natureza carnal. Alguns cristãos professam que deixaram tudo no altar, mas na realidade estão recusando ao Senhor alguma parte de si mesmos. É tão importante fazer uma decisão de qualidade, de uma vez para sempre, no sentido de se dedicar totalmente a Deus e seguir o seu plano para a sua vida. Tal decisão será uma âncora para a sua alma, mantendo dentro da perfeita vontade de Deus, quando o diabo procura introduzir suas melhores tentações para você, para te distrair do plano de Deus e desviá-lo da obediência. O diabo, pois, fará ofertas grandes para você lhe render a alma. Empregará suas melhores tentações, a fim de impedir que obedeça a Deus. Se você nunca fez uma entrega total de tudo ao Senhor, você passa o perigo de ser persuadido pelas tentações do diabo para seguir a sua própria vontade, inclinações e desejos carnais e perder o melhor que Deus tem para a sua vida. Muitos cristãos estão numa encruzilhada na vida agora mesmo. Em outras palavras, têm diante de si decisões que afetarão o curso da vida. Estão numa encruzilhada onde precisarão resolver se vão se consagrar plenamente à vontade de Deus, não importa o que Ele pedir que venhamos fazer. Os cristãos que se acham numa encruzilhada podem optar por seguir o caminho dos seus próprios planos e desejos. E esse caminho pode parecer amplo e brilhante e se estender diretamente diante deles até onde alcança a vista. Se, porém, continuarem a confiar no seu próprio entendimento e desobedecerem a Deus, esse caminho reto e largo acabará levando-os às trevas. Em outras palavras, os cristãos que não optarem pela perfeita vontade de Deus vão ter diante de si algumas provações da vida que Deus nunca pretendia que sofressem. Por outro lado, o caminho que Deus tem planejado para os cristãos obedientes talvez seja estreito, passando por montanhas e por vales profundos. O caminho de Deus pode conter curvas que às vezes tolhem a vista. Mas os cristãos que seguiram o caminho de Deus talvez nem sempre conseguirão ver uma boa distância à frente, pelo caminho afora, pois seguir a Deus é um andar pela fé e pela obediência, passo a passo. Mas a despeito das dificuldades que se acham no caminho da obediência, um grandioso futuro no Senhor aguarda aqueles que optarem por andar nos caminhos de Deus. Você até pode dizer, não creio que eu quero seguir aquele caminho estreito e cheio de curvas, não sei para onde esse caminho leva, vejo outro caminho esticado, amplo e direto diante de mim. Mas se eu seguir aquele caminho estreito, escolhido por Deus, não poderei ver além das montanhas. Aquele caminho da obediência parece escabroso e difícil, mas eu quero te dizer uma coisa. O caminho da obediência é aquele que você precisa escolher se quiser seguir o plano de Deus para a sua vida.
E quando optar por obedecer a Deus, Ele lhe suprirá o poder e a capacidade para passar por cima das montanhas que você tem na frente, agora mesmo, bem como das montanhas mais adiante, que você ainda não está vendo. Você verá o seu caminho se tornar mais brilhante e muitas outras vidas serão influenciadas em favor de Jesus, porque você obedeceu. Isso porque é no caminho da obediência que Deus revela a sua glória e que você recebe a renovação diária das suas forças. E quando terminar a sua carreira e se encontrar com Jesus face a face, como você ficará contente, porque obedeceu a Deus. Cada um de nós passará por muitas encruzilhadas na vida, algumas das quais serão mais cruciais do que outras. Diante de cada encruzilhada, devemos renovar o nosso compromisso para realizar a vontade do Senhor e não a nossa. É por isso que devemos fazer a oração da consagração repetidas vezes em nossa caminhada com o Senhor e nos dedicarmos em obedecer totalmente a Ele e a sua palavra. Consagre-se totalmente ao Senhor. Embora você queira, segundo a sua mente carnal, seguir os seus próprios planos e desejos, considere-se morto para as inclinações carnais. E embora, às vezes, pareça difícil dizer não ao seu próprio espírito e aos seus próprios planos, o resultado final da obediência levará o seu espírito a se regozijar. Você tornará bem-sucedido o seu caminho e realizará muito mais do que a sua mente natural pode imaginar. Não há a mínima comparação entre uma vida vivida na carne e uma vida vivida segundo o plano perfeito de Deus. Faça do fundo do coração uma oração de dedicação a Deus. Repita assim comigo: Senhor, eu me dedico a Ti. Seja cumprida a Tua vontade na minha vida. Que eu nunca me esqueça de que consagrei a Ti tudo quanto sou. Comprometo-me a ser aquele que Tu podes usar, consagrado e separado para os Teus propósitos. Pagarei o preço por negar a carne. Se Tu me chamares de noite, ficarei de joelhos e orarei. Se eu nunca for notado pelos homens e se eu sempre trabalhar por detrás dos bastidores, nem por isso deixarei de ser fiel. Deixo de lado toda ambição pessoal. Serei aquele que anda no Espírito e na Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus, a Tua vontade será cumprida no meu coração, na minha vida e no meu ministério. Amém? E quando você estiver adorando ao Senhor, na igreja, por exemplo, é fácil dizer essas palavras e se dedicar ao Senhor. Mas na hora dos testes e das provações, quando parece que as circunstâncias estão jogando você para cá e para lá, mantenha firme a mesma dedicação. Mantendo aquela mesma determinação da mente, da vontade e do propósito, diga com plena confiança: eu vou andar com o Pai, eu vou deixá-lo realizar o seu propósito na minha vida, em nome de Jesus. Mantendo-se consagrado a Deus, mesmo quando isso for difícil, você terá aprendido a grande lição da obediência, da consagração e da fé. E à medida que você optar, dia após dia, em obedecer à vontade de Deus e a correr a carreira que Ele tem proposto para você, você será uma bênção para muitas pessoas. E Deus te levará a um lugar amplo e aberto, um lugar de abundância em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de hoje nós queremos te pedir que o Senhor nos mantenha no caminho da obediência.
Nós assumimos esse compromisso, Pai, de viver segundo a Tua vontade, segundo os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos nos dedicar dia após dia em fazer tudo aquilo que o Senhor propõe para nós, seguindo o plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas. E neste momento, Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. Entregamos a Ti, porque sabemos, Pai, que nós assumimos agora um compromisso contigo, o compromisso de fazer a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.